A gente precisa entender que o mais importante de uma dieta, seja para emagrecimento ou ganho de massa muscular, é a questão calórica. Entendeu? Então, a questão calórica é o mais importante, antes mesmo da distribuição dos macronutrientes. Então, definir quantas calorias você precisa para emagrecer, por exemplo. Você precisa de 2.000 calorias para manter o seu peso, a gente pode baixar ali para 1.500 calorias, fazendo um déficit padrão de 500 calorias ali, para ver como o seu corpo vai reagir. Esperando esse emagrecimento. O que acontece é que a qualidade desse emagrecimento é muito ditada pela qualidade dos macronutrientes, pela divisão dos macronutrientes que estão ali, então questão de quanto de proteína que tem, o quanto de carboidrato que tem, mas também a questão do nutrient time, os horários que você está colocando e a qualidade do próprio alimento. Como você cita, por exemplo, os ultraprocessados ou os alimentos com um alto grau de palatabilidade, aqueles alimentos muito saborosos, aí o que você vai encontrar nesses alimentos? Açúcar, sódio, emulsificante, gorduras, né? Tudo aquilo que vai trazer realce de sabor vai estar ali. O problema é que esse tipo de alimento, ele acaba prejudicando a sua microbiota intestinal. Estou batendo os macros comendo salame, pudim e salame. Você está batendo os macros, e, sei lá, pudim, salame e whey. Você está batendo os macros ali, ok. Mas quando você vai analisar o intestino dessa pessoa, né, a falta de fibras, né, você vai perceber que essa pessoa começa a ter uma produção muito grande de bactérias maléficas. Vamos colocar entre aspas, assim, para ficar um pouco mais compreensível, essas bactérias patogênicas, aquelas que seriam piores para a nossa saúde. Você tem que entender que o nosso organismo, cara, o nosso intestino está acontecendo como se fosse uma guerra ali dentro, entre bactérias benéficas e bactérias maléficas, entre aspas, aí. O alimento que você coloca ali é o que vai dar alimento para a bactéria também. Então vai sobreviver, vai vencer aquele exército que você alimentar. Alimentando as bactérias mais patogênicas, essas bactérias elas vão liberar uma substância chamada lipopolissacarídeo, LPS. Tá? A gente usava isso para causar inflamação nos animais no laboratório. Exatamente isso. Então liberou essa LPS, você tem em conjunto com o consumo desses ultraprocessados, reduz o muco intestinal, aumenta a permeabilidade do intestino, ou seja, a entrada desse... Uma expressão que eu gosto muito, uma definição que eu gosto muito do LPS é como se fosse o cocô da bactéria. É a toxina que a bactéria libera após comer o ultraprocessado que você ingeriu. E ela libera esse LPS. Cai na sua corrente sanguínea. Esse LPS, quando ele chega na célula, ele aciona o Toll Receptor 4, TLR4, né? Famoso TLR4, que aciona o NF-kappa-beta. Que o NF-kappa-beta vai dar ali sinalização para a produção da interleucina 6, por exemplo. Inflamação. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um corpo inflamado, que está na moda hoje, né? Tudo é inflamação e tudo mais, parte-se também do princípio da microbiota intestinal. Justamente por aquilo que ela está comendo, está prejudicando todo o processo. Se aumenta a inflamação, isso tem que pensar o seguinte, caiu na corrente sanguínea, está indo para as células. Isso vai lá na sua célula muscular. Você acaba tendo uma resistência à insulina, lá no seu tecido muscular. Está treinando que nem um maluco, colocando carga e não está vendo evolução, inflamação. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um corpo inflamado, que está na moda hoje, né? Tudo é inflamação e tudo mais, parte-se também do princípio da microbiota intestinal. Justamente por aquilo que ela está comendo, está prejudicando todo o processo. Se aumenta a inflamação, tá? Com a dieta hipocalórica, tá até perdendo peso, mas aquela gordurinha está incomodando ainda, está perdendo rendimento, não percebe evolução, justamente pela qualidade da alimentação que você está colocando. Perfeito. Isso. Além disso, esse tipo de alimentação, aqui no Brasil, é dieta de cafeteria. Entendeu? Se você vai lá e pega um cafezinho com leite, açúcar e uma coxinha, por exemplo, né? O que vai ter de benefício? Ele vai ter um pouquinho da proteína do frango, o carboidrato da batata que tem ali naquela coxinha, leite. Mas aí uma coisa não anula a outra, entendeu? Uma coisa não anula... Você comer uma coxinha pensando no frango dela, chega a beirar o absurdo, mas é nesse sentido, né? Então você acaba comendo esse tipo de alimento com aquele óleo, com aquela fritura que vai aumentar essa permeabilidade intestinal, que vai causar mais inflamação e vira uma questão sistêmica. Se você está com resistência à insulina, como o Rafael falou o Alex falou na entrevista passada aqui, você tem uma cascata de outras várias coisas, cara. A insulina acaba sendo um grande determinante para a questão tanto de saúde quanto também de performance física e estética. E aí que mora o grande perigo, porque daí todo mundo começa a falar mal da insulina sem entender o seu real fator. Ele deixou bastante claro que ela faz um papel muito bonito quando num contexto apropriado, né? Exatamente.